Olá, eu sou o Alexandre Freire, sócio do escritório Bastos Freire, e hoje eu estou aqui com a minha sócia, a última a fazer a nossa turnê dos sócios aqui no podcast, Ellen Garcia, que fica no nosso escritório em Portugal, em Lisboa, e está aqui conosco para a gente finalizar nossos 5 podcasts dos sócios que nós finalizamos, inclusive com os novos sócios, que vai ser um tema que a gente vai tratar. Né, Ellen? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, meu sócio. Realmente é um prazer. Enfim, sempre é um prazer voltar, ter novas pautas, notícias boas e coisas para comemorar. A questão dos sócios a gente vai tocar mais uma vez. Poder fazer essa cronologia da nossa trajetória e finalizar com a cereja do bolo, com a entrada dos novos sócios, eu acho que é só para fechar esse pacote de celebrações. É um prazer. A gente fez um podcast em Belém, sim, né, falando um pouco a respeito. O Ender foi nosso host. O Ender pilotou com maestria a respeito. Lá nós tínhamos o Ender, Caroline e Felipe, e eu e você. E hoje estamos eu e você no nosso podcast em Brasília, né? No nosso outro escritório em Brasília. E aqui a gente vai abordar outros temas que o Felipe vai editar também com maestria, o nosso outro Felipe, né? E os dois Oliveira, o Felipe Albuquerque, que também pilota com maestria o nosso marketing. E a gente pode iniciar para fazer um apanhado e colocar como o número 1 do nosso YouTube o início do escritório. Para quem não sabe como ele se iniciou em fim de 2018, início de 2019, né, do nosso sonho, o início dos projetos, como que se deu. E eu queria passar a bola para você contar um pouco. Eu já iniciei num outro podcast com o Ricardo, para você começar como foi o convite, a ideia e como que a gente abraçou esse projeto e colocou ele em prática fora da gaveta. Certo, vou trazer a minha versão, né, dos fatos, assim. Não, como tu bem disseste, a gente, né, começou, assim, propriamente dito em 2019. Para mim, o escritório iniciou nesse momento, com a minha entrada. Então, eu já estava formada há um bom tempo, já vinha atuando, né? Nós já nos conhecíamos, e eu tinha acabado a minha especialização em Direito Marítimo, né? Eu já vinha de uma atuação de contencioso, enfim, trabalhista, né, propriamente dito, e senti necessidade de me especializar e buscar novas alternativas de conhecimento. Já tinha especialização em Direito e Processo do Trabalho, fiz a minha especialização em Direito Marítimo, e culminou com a minha entrada no escritório. Outro escritório, que trabalhávamos juntos durante 5 anos também. E aí lá no outro comecei como estagiária, enfim. E aí a gente foi só evoluindo cada degrauzinho, não só da minha evolução profissional, mas do nosso amadurecimento enquanto, nem sócios ainda, mas enquanto profissionais. E aí acabou convergindo, aí a gente, nesse meio tempo, alinhou as expectativas e deu certo, culminou na nossa sociedade. Então, o pontapé inicial foi justamente isso. Terminei a minha pós-graduação em Direito Marítimo e Logística Portuária para atuar no escritório nesse segmento. E após isso, já no escritório, surgiu um sonho engavetado que eu tinha. E aí, aquela questão da gente priorizar e conseguir aí equilibrar os pratos. Eu tinha o sonho de fazer o mestrado fora, em Portugal. E isso era um sonho que me acompanhava desde da faculdade. E, claro, nunca tinha dado. E aí, já estando no escritório, já tocando aí a parte trabalhista e de portuário, surgiu a oportunidade de eu fazer o meu mestrado em Lisboa. Falei, não, tem que ir, a hora é agora, né? Já tinha uma caminhada, tanto acadêmica quanto profissional, não tinha filhos, então eu estava ali naquele, digamos assim, aquele limbo que pedia essa evolução profissional. Eu tinha disponibilidade e vontade de investir nisso e fui. Isso em 2020? Apoio. Em 2020. Fui para Lisboa para fazer meu mestrado, né? Na Universidade Católica, que é uma universidade tradicional. Tinha acabado de estourar a pandemia, você tinha acabado de chegar lá. A pandemia, né? Eu fui cheia de planos na mala e cheguei lá uma pandemia. Embora tenha sido imensamente desafiador, mas os planos do mestrado eu consegui conciliar, porque, enfim, foi feito todo um ajuste, questão de
de aulas online nesse primeiro momento. Fui para Lisboa, fiz o meu mestrado, a conta até saiu mais positiva do que eu imaginava, porque, de fato, foi um período muito difícil, e é isso não só no Brasil, no mundo todo. Mas, no final das contas, consegui concluir, e aí veio o passo seguinte, sempre, né, dando vários passos e com muita estratégia, muita conversa entre nós, e tinha a ideia, já mais estabilizada em Portugal, a ideia de abrir um escritório lá, né? Assim que eu cheguei, já fiz toda a parte burocrática para tirar minha ordem de lá. Então, a minha ordem de lá já tem 5 anos. Então, já é alguma coisa também. De Lisboa, sim, de Portugal, sim, de da União Portugal. Europeia, que então, isso é muito importante, assim que eu cheguei, registro, eu já viabilizei essa questão. Então, a gente está falando aí, já estou lá há 5 anos, né? Esse registro é muito importante, né? A gente não está se aventurando na União Europeia. Foi Você tem todo o contexto profissional do desenvolvimento e da entrega, né? Do compliance profissional da União Europeia estabelecida como residente, morando em Lisboa mesmo. Né? Como você nacional, conhece da prática. Totalmente. E isso a gente não consegue, não adianta, não é da noite para o dia. Principalmente se aventurar... Se aventurar em uma outra cidade já é desafiador, isso tu podes falar muito bem. Imagina você fazer isso em um outro país, né? Então, assim... Um outro continente. Um outro continente, culturas, povos. Embora seja um país irmão, foi muito bem recebida. Eu acho que nesses 5 anos que eu tô lá, só colhi bons frutos. Plantei muito, claro, mas também já consegui colher bons frutos, me sinto totalmente recebida e acolhida pela comunidade. Meu filho é português, então... Tanto veio o Arthur no meio do caminho, em 2022. Muitas coisas nessa sequência foram, né, gerando bons frutos. E um deles, claro, foi meu filho, que também já é português. Então, assim, demonstra pelos fatos do quanto que isso já me enraizou, né? A gente sabe que o Pará é uma comunidade muito grande portuguesa, né? A gente tem o Brasil como um todo, né? A gente tem portugueses em todos os nossos estados. E essa proximidade foi o que também me fez sentir acolhida, né? Porque são culturas e povos muito similares, muita coisa perpassa até o nosso processo de cultural, por assim dizer, tem muita raiz portuguesa, histórico, né? Então, acho que isso, para mim, também foi um grande facilitador. Isso é bom. E o desenvolvimento do escritório se entrelaça ao seu, né? Porque esse seu desenvolvimento lá caminhou com o nosso desenvolvimento aqui também, sim, né? O seu mestrado na área marítima, portuária, o seu crescimento na área do compliance, a gente vendeu, trabalhou, apresentou para diversos clientes aqui no Brasil, né? Então, o desenvolvimento do escritório aqui, começando no Pará, depois em Brasília, depois em Lisboa, em Portugal. E agora? E agora, recentemente, em São Paulo, né? Faz uma liga aí muito grande, muito densa, né, com passos largos, porém com uma resiliência sólida do nosso crescimento, que também tem a ver com o seu, do que a gente tem construído e coroando com muito empenho e profissionalismo. Com certeza, com certeza. E tudo acaba que, acho que os fatos falam mais do que as palavras, né? É importante os registros, a gente trazer as informações, mas fazendo aí uma breve análise da cronologia da nossa história, os próprios fatos por si só demonstram quanto houve aí empenho, resiliência, seja pelo período, que para todo mundo foi, para a gente não foi diferente, o período da pandemia, e posteriormente se reinventar enquanto profissional, são várias questões, e a gente ter conseguido ter feito do limão lá uma limonada, nesse período foi o período em que a gente esteve mais forte, mais alinhado, mais coeso, trazendo o nosso time mesmo, segurando na mão e falando, olha, o momento agora é da gente segurar a mão e não soltar, literalmente não soltar a mão de ninguém. Eu acho que isso foi o grande diferencial para garantir agora essa segurança nesses passos que a gente tem dado. Tipo, Lisboa logo em seguida, né, que para muitos isso era uma coisa absurda. Como assim? Vai para Lisboa? Como é que vai advogar em Portugal? Como é que vai, né? Como dizem, sem padrinhos. Né? Então, a gente foi lá para desbravar.
né? Que é um mérito ainda maior, brilho ainda maior, né? Conseguimos. E agora já estamos com a nossa filial em São Paulo, então assim, são os degraus muito bem calculados, muito bem, né, organicamente, é um crescimento que tem determinadas, até fazendo retrospectiva na minha vida, eventualmente tem determinados momentos que a gente sente essa necessidade de crescer, né? Tem gente que fala assim, não, de romper barreiras. Mas não, a gente tem em comum isso, embora a gente tenha muitas coisas diferentes, mas eu acho que um ponto que nos une é justamente essa inquietude, essa vontade de esse inconformismo positivo, né, mas não desmedido ou sem critério. A gente tem muita responsabilidade e sabe o peso das decisões. Mas essa inquietude é o que nos movimenta. Eu acho que a mudança pede, e pessoas que têm esse sentimento normalmente estão sempre não fazendo grandes coisas, mas fazendo sempre alguma coisa, né, para sair dessa zona de conforto. Então, acho que isso também é um ponto um ponto de interseção entre nós. Mais importante que a velocidade é a direção, Com né? certeza. E pegando o nosso lema do escritório, não crie barreiras, expanda fronteiras. E olha para onde nós levamos nossas fronteiras, né? E criando cada vez mais pontes, né? Nós acreditamos muito nisso, e não só em palavras, mas em atos e fatos, né? Acreditamos que, de fato, as pontes unem as pessoas, né? E a nossa união, não só em palavras, mas em atos, acabam criando uma sinergia que gera um organismo vivo de desenvolvimento e sinergia com as pessoas. E essa união tem gerado uma prosperidade para todos ao redor, direta e indiretamente, né? O desenvolvimento, a cronologia mostra isso, né? Mais do que um discurso vazio, mostra que a realidade comprova isso, né? Nós começamos com poucos, né? 4, 5 colegas, não é? Não, e ao longo do caminho também muita gente foi passando, porque eu acho que faz parte, né? Eu acho que a grande sacada da vida é essa. Ao longo do caminho a gente vai, né, angariando pessoas, alinhando alguns sonhos, enfim, por algum motivo ou propósito naquele momento estão em conjunto, mas também ao longo do caminho também muitas pessoas vão ou abandonando ou não ficam, e isso faz parte. Eu acho que com isso também vem a evolução, né? Hoje em dia a gente é muito mais maduro, seja pela trajetória, pelas pessoas, em termos de gestão, né? Também falando, governança. A gente amadureceu demais, né? Com gestão, a liderança, a governança, né? Todos acabam se entrelaçando de alguma forma ou se complementando de alguma maneira. Com né? certeza. E essa questão internacional trouxe para a gente, além, obviamente, do diferencial, e podia passar o dia falando aqui, mas assim, só trazendo como gancho para o que a gente está falando, é justamente essa possibilidade da gente trazer conceitos que naturalmente ou culturalmente não eram tão aplicados, seja nos contratos, seja nos negócios aqui. Então, essa nossa visão, que aí sai um pouco, pensa um pouco fora da caixa e sai do bairrismo, né? A gente sabe que quando a gente lida em determinadas regiões, existe uma tendência a ter um movimento muito específico, e tu, como cidadão de Brasília, e como assim? Como que tens um escritório em Belém do Pará? Imagina. Qual é a lógica? Qual é o critério? Como funciona? Me explica. Né? Como que as portas Deixa eu tentar entender. Né? Não é fácil. E também não é da noite para o dia. Entendeu? O da noite para o dia, às vezes, demora anos, né? Pois é. Mas, claro, no take, né, nos cortes, parece que foi ontem. É o Instagram, né, que faz assim. Mas, na verdade, não é. Então, eu acho que sempre esse pensamento das fronteiras foi o que permitiu justamente a gente pensar sempre muito grande e para além de fronteiras, de limites. É aquela coisa que a gente estava até conversando recentemente. A gente não vê esse bloqueio. A gente quer fazer negócio, a gente quer trazer pessoas e unir propósitos e fomentar isso. Quanto mais a gente tiver essa visão de quebrar mesmo essas barreiras, é o que faz a gente conseguir ter um escritório em São Paulo, em Belém, em Brasília, em Lisboa. E para muitas pessoas pode até não ter lógica, não entender, nossa, como? E tá tudo bem também, não precisa fazer sentido para todo mundo, né? Mas é justamente pensar além das fronteiras, seja geográfica, qualquer, seja, enfim, mental, cada um tem aí as suas limitações, né? E eu acho que isso é fundamental e é um ponto que a gente tem de grande diferencial.
que a gente consegue pensar em fazer negócio, unir pessoas, unir propósitos. Formar líderes. E isso que faz toda a diferença. Criar sinergia entre as pessoas. Proporcionar para o nosso cliente o acesso ao que ele precisa para fazer o negócio dele, para gerar emprego e renda. Criar conexões. Né? Sem pensar em bairrismo, em regiões, e aí também, apesar de ser uma coisa, é disruptivo, e pelo meio do caminho, muitas pessoas, como a gente começou falando, vão ficando. Faz parte, porque muita gente não entende essa dinâmica. Verdade. Mas também faz parte, né? Não, e isso, às vezes, a gente pode ficar triste em determinados momentos, porque nem todos conseguem compreender a ideia, né? Seja de cliente, seja de colaborador, seja de parceiro, ou até mesmo de funcionário, né? Talvez até algum sócio que no meio do caminho pode não compreender as pontes, né? E querem criar barreiras, né? O que é comum, né? Querem, como diria Maquiavel, se encastelar, o que acaba nos isolando do mundo, que não é o nosso objetivo, o objetivo da grande maioria que estão conosco, e a gente acaba tentando entender que a maioria deve prevalecer, né, no entendimento da prosperidade. E isso é algo, eventualmente pode parecer filosófico, mas ao longo da história se mostra como um fruto que, caindo próximo à árvore, é o eventual desenvolvedor de negócios, né? Quem quer comprar algo que já sabe o que quer, ele sabe o que ele não quer, né? Então, são negócios que vão se desenvolvendo ao longo da jornada. E isso é muito importante. Assim como tem gente que sabe o que quer, tem gente que não sabe o que quer, mas ele sabe o que não quer. Sim. Também, né? Então, é muito importante a gente entender de pessoas. Isso você entende bem, né? Você tem uma sensibilidade de pessoas, né? Você gosta dessa análise comportamental, né, com as pessoas. E eu fui buscar no mestrado justamente isso, porque eu já tinha essa afinidade, uma predisposição, por assim dizer, uma particularidade de gostar de lidar com pessoas, de tentar traçar o perfil, enfim. E aí eu falei, não, a gente também não pode, tem que se capacitar, né? Então eu fui para o mestrado de gestão justamente para procurar essas ferramentas para que, de fato, a gente pudesse aplicá-las, não só dentro do escritório, mas o grande diferencial foi que a gente pôde aplicar para os nossos clientes e trazer um conforto, porque a gente sabe que a gestão é sempre um desafio, né? E o empresário, ele tem a grande preocupação enfim, de fomentar contratos, de trazer dinheiro e se preocupa, né, em pagar as contas, literalmente. E ter essa possibilidade de não terceirizar, mas de ter um escritório que te dê esse suporte, seja no preventivo, seja trazendo esse conforto com relação à gestão, faz toda a diferença. E aí eu tive no mestrado a possibilidade de desenvolver essa área de maneira mais consistente, né? Porque a gente não adianta, o talento é o talento, mas a gente precisa, né, capacitar para poder falar com propriedade, porque senão Mas as habilidades são treináveis, né? Claro. E quanto mais você treina, mais você aperfeiçoa. É uma coisa que não acaba. Né? O conhecimento, quanto mais você busca, mais você sente que não tem. Né? E essa talvez seja a grande sacada da vida. A gente não dá o mundo como visto. A gente tem que estar sempre aberto, sempre buscando aprender, sempre tendo um olhar mais atento para o mundo, um olhar diferente, não deixar o mundo passar de qualquer jeito e achar que já sabe, ou, enfim, deixar as questões superadas. Como diria aquele livro do Mundo de Sofia, né? Não dar como visto, né? Tratar como inédito, né? Algum talento, os talentos em geral podem ser natos, né? Mas as habilidades são treináveis, né? A questão da gestão, da liderança, como diria Bernardinho, algumas coisas dependem só de você, né? Chegar no horário depende de você, fazer um bom trabalho depende de você, se empenhar depende de você, né? Algumas coisas dependem só de nós, né? E a gente não pode terceirizar algumas responsabilidades, delegar e não acompanhar, né? São coisas que, se a gente se aliar a pessoas que não fazem esse tipo de trabalho, a gente acaba indo também na corda bamba desse trabalho, né? Então, algumas coisas que só dependem de nós, né, é o que a própria Bíblia ou em alguns manuais aí de liderança e gestão falam, que é fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte só depende de nós. Então, acho que esse ponto é algo principal para a gente falar. Naquele livro do essencialismo fala, né? E a gente estava conversando a respeito disso, né? A palavra de ordem é discernimento, né? Discernimento sobre o que é trivial do que é essencial,
que às vezes a gente trata tudo no mesmo balaio, né? Tratando tudo como igual, que não é. Sim. E às vezes não diferenciando do que é prioridade do que é importante, né? Existe uma escala hierárquica da importância, né? E da prioridade, né? Às vezes tudo é importante, mas o que é prioridade dentro da importância, né? O teu filho do trabalho, os dois são importantes, mas o teu filho tem prioridade. Você não pode tratar os dois com a igualdade. Sim. Então, saber diferenciar isso preserva a nossa, inclusive, integridade e talvez, inclusive, a saúde mental, que hoje em dia, com excesso de informações também, talvez pode atrapalhar a nossa saúde mental e prejudica a nossa liderança, prejudica a nossa gestão, prejudica o nosso interesse na convivência, às vezes, social, nossa bateria social, né? Tá tudo interligado, né? Na nossa conexão, no nosso network, no nosso trânsito entre as pessoas, a nossa impaciência, a nossa intolerância. Então, acho que tudo isso está, sim, de fato, interligado. Passa por tudo isso também a questão da inteligência emocional, autorresponsabilização, Boa. que são conceitos que estão batidos, né? Até porque qualquer livro hoje em dia de autoajuda, qualquer coaching aí de internet está falando sobre isso. Mas mais do que falar sobre isso, é entender a profundidade desse mecanismo, né? Que quando a gente começa a sair de um ponto em que a gente aponta culpados, só problemas, e passa a ser um fator que integra esses problemas, né? Até que ponto a minha participação para que isso aconteça, qual é o grau dessa participação? E aí entra na nossa capacidade de se autorresponsabilizar pelo sucesso e pelo fracasso também, em determinadas empreitadas, né? Que a gente, seja profissional, seja pessoal. A gente culpa o universo, claro, então, mas não se culpa. Que é muito mais fácil, com certeza, mas não é o caminho. E daí, para ter uma depressão, para daqui a pouco estar isolado do mundo, porque ninguém concorda contigo, e no mundo polarizado que a gente vive, você vai ter que se isolar numa ilha mesmo, ficar lá no teu algoritmo e só falando com pessoas que conversam só aquilo que você quer ouvir, né? E aí cada vez mais isso acontece, por isso que é esse choque de realidade quando duas pessoas que pensam diferente se encontram, pronto, tem que... Ainda mais nas redes. Pelo amor de Deus, aí pronto, é briga, é guerra o dia inteiro, porque as pessoas não têm a capacidade de ouvir uma opinião que seja diferente da sua, né? E a inteligência emocional, para mim, caminha junto, porque você precisa saber o que te faz mal, né? Ou o que profissionalmente falando, você saber receber um feedback, sabe? Ou você saber dar um feedback também, não levar isso para o pessoal. E um grande problema dentro das corporações é justamente esse. A gente não consegue falar sobre meritocracia, sobre até feedback mesmo. Olha, não está indo bem, vamos melhorar isso, vamos tentar fazer um curso. Até isso, a leitura das pessoas nem sempre é positiva. Mas isso perpassa por esses exercícios que muitas vezes a gente não faz, ou porque não teve acesso, ou porque realmente não buscou, né? Então você acaba culpando ou deixando de fazer determinadas coisas porque você simplesmente acha que não deve, ou que está aquém. Não, esse pessoal vai estar aquém do que eu acredito, da minha ideia, entendeu? E aí as pessoas começam a se isolar, a se fechar em algoritmos e em ilhas. Realmente ninguém dialoga mais. E aí cai por terra totalmente o nosso expandir fronteiras, tudo aquilo que a gente acredita. Então, na nossa gestão do escritório, a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha, que é justamente treinamentos, capacitação, a questão da psicóloga para estar sempre perto, para que a gente possa desenvolver os profissionais, não só tecnicamente, porque, claro, isso é básico, e até pelo processo seletivo que a gente faz, que é bem rigoroso, a gente garante isso. Técnica é obrigação. E a excelência, né, para os nossos clientes. Não mas também para garantir essa retenção de talentos e longevidade dessas pessoas nessa caminhada, que é um grande desafio, seja pelo momento cultural, seja pelo conflito e divergências na geração. Então, assim, várias questões que são realmente grandes desafios da gestão, né? Às vezes, um e-mail, a interpretação é completamente... Pode mandar para duas pessoas diferentes o mesmo e-mail. Pode ter certeza que a interpretação vai ser totalmente diferente. Boa. E isso é um desafio. Isso é um desafio para o gestor, para o líder, para o sócio. Você saber dialogar e entender e fazer com que o que você está querendo comunicar seja entendido, né? Ah, mas eu mandei... Peraí, a gente tem que ver qual é o nível de interpretação do receptor,
que maneira eu falei, o que eu quero dizer. Por isso que os feedbacks e o que a gente sempre faz muito no escritório é justamente essa transparência e, eventualmente, a gente sempre realiza palestras, capacitação. Quem acabou de entrar, a gente tem o nosso manual, código de conduta, senta aqui. É um trabalho de formiguinha que vale a pena porque a gente vê, a longo prazo, a resposta disso, né? Dentro do escritório, das pessoas que estão conosco e que faz parte. Acho que, para mim, isso é fundamental para a gente não só capacitar, demonstrar o técnico dos nossos profissionais, mas também cuidar dessa parte, até porque são essas pessoas que vão estar interagindo no escritório. E não voltar para trás, né? Claro, literalmente, e um contamina né? o outro, no final das contas, que seja positivamente. E não deixar quem entra querer impor regras e diretrizes. Ou criar regras que não existem. E querer movimentar e digamos assim, reinventar a roda, né? A gente já tem trabalhado há tanto tempo para criar os procedimentos, sim. as diretrizes, e novas pessoas que entram podem facilitar o trabalho delas seguindo as regras e diretrizes que já foram também, fomentadas já tá, né? dentro de uma gestão organizacional que já foi criada e desenvolvida, né? Então é muito importante, dentro disso que você falou, a gente manter a nossa diretriz, os nossos padrões, e as pessoas que entram entendam que a gente já tem um padrão de qualidade pré-estabelecido. E ficar muito atento para que os novos não criem situações diferentes daquilo que já está sendo criado, seja com clientes, seja internamente com os colegas, no manual de conduta, como você colocou, no manual de ética, né, no nosso código de ética, justamente para não mandar e-mails diferentes, comunicação com o cliente diferente, né? Eu acho que isso facilita para todo mundo. Teaser, as propostas, né, tudo isso para facilitar e manter justamente os padrões, né, porque senão cada um faz o que quer e é normal a gente pegar as pessoas querendo fazer do seu jeito, né? Sim. E se a gente não faz, não só dá as diretrizes, mas acompanha, acaba acontecendo, né? É algo que a gente percebe. Isso vem até ao encontro dos nossos novos sócios. Boa. Né? Que, na verdade, são pessoas Entra no tema dos novos sócios. Vamos entrar no tema. Tá doida para falar dos sócios. Mas são pessoas que replicam e são a cópia fiel desse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? São pessoas que estão conosco, já tem uma caminhada 4, 5 anos, né? Acho que a Caroline há 4 a Caroline há 5 e o Felipe há 4 anos. Então, ou seja, é uma trajetória consistente, eles são sólida, hoje, duradoura, representam aquilo que a gente veio construindo ao longo dos anos, a consolidação desse entendimento em termos de cultura organizacional, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer passar para o cliente, e que a gente tem segurança de que eles são realmente os nossos prepostos. Não precisamos nem estar presentes, mas eles estando, a gente sabe que a bandeira do escritório vai ser fincada, vai funcionar, vai ser levantada. Que a qualidade vai estar sendo preservada. Então, e aí é isso, é justamente pensando nesse trabalho aí, formiguinha, que a gente vem fazendo, que aí culmina com a chegada deles dois, que é a doutora Caroline e o doutor Felipe, né? Que, assim, eles são unanimidade. Ninguém é unanimidade, mas, assim, dentro daqueles chegaram requisitos, com muitas credenciais, aplaudidos pela equipe, né? Isso foi muito pelas equipes, né? Sim. As equipes deles e a equipe Vibraram do escritório. Junto com eles, foi muito interessante, né? Isso foi muito legal. Não só na comunicação que nós fizemos, mas no dia do jantar em Belém, com todos no brinde que nós realizamos, foram aplaudidos e, assim, de forma muito genuína, né? Foi um sentimento, acho que todos tiveram. Apareceu, assim, uma resposta que era, não, merecido, né? Parece que esperado. Pelo próprio time, um reconhecimento que também foi legitimado por eles, embora quem tenha decidido tenha sido nós, os outros sócios, mas a gente viu que depois lá a galera também assinou embaixo, falando, não, ficamos muito felizes. Verdade. Isso foi, para mim, foi outro indicativo, assim, positivo, de que estamos no caminho certo, foi o momento certo. Eu acho que quando a gente toma uma decisão, assim, que é uma decisão orgânica, né, pensada, planejada, a gente vai sentindo, né, vem sinais, digamos assim, que vão enviando, não sei, o universo, sei lá, quem quiser acreditar, mas a gente vai sentindo que foi uma boa decisão. E a própria resposta deles, enfim, eu acho que a gente fechou aí esse período com
essa minha vinda, eu diria que esse foi o ponto alto para mim, assim, poder participar desse momento, poder estar presente nesse momento com eles, celebrar São Paulo depois. Então, assim, Calma, doutora. calma, senhora. Doutora. Então, bom, então finalizamos aí 2025.1 e iniciamos 25.2 com um apanhado do ano, propriamente dito, porque não vai ter alteração ao longo do ano, finalizando aí com Ellen, Ender e Alexandre, e agora somando mais 2 com Felipe e Caroline. Então somos 5 agora, Bastos Freire com 5 sócios, com Lisboa, Brasília, São Paulo e Belém. 5 com 5. Olha aí. Será um sinal? Interessante essa reflexão também. E além dos próximos passos para 2025.2, que entra agora a inauguração que nós realizamos, né, com a chegada da nova filial São Paulo. Abrindo o segundo semestre praticamente, né, das realizações. E aí, não tem como acabar o ano, né? Acaba o ano e não acaba... Fala, doutora, sobre esse novo escritório que a gente estava lá essa semana. Não, então, né? E aí já teve mais escritório de São Paulo. Essa grande... Torre comercial, Morumbi Shopping. Lindo, janelão incrível, uma energia. O escritório lindo, claro. Até sou suspeita para falar, mas assim, todos os nossos escritórios são, assim, estrutura impecável, né? De um bom gosto. A localização lá em São Paulo também excelente. Então, só felicidade de fato, né? De poder estar num lugar bom, poder proporcionar tanto para os nossos sócios, mas como também para o nosso time de maneira geral, né? E para os nossos clientes, uma estrutura condizente com o que eles merecem, de fato, né? A gente tem essa particularidade de, como se fosse fazer um agrado, né? Um carinho mesmo, né? Ao nosso time, aos nossos clientes, toda vez que vão no escritório, a gente sempre tem um feedback positivo. Eu adoro, vem aqui, sempre tem um cafezinho, sempre um clima sou bom, muito bem recebido. Uma estrutura fantástica. Muitos até fazem reunião lá no escritório quando a gente não tá. É tão bom que eles vão até quando a gente não tá. Então, acho que tudo isso é um indicativo também de que a gente tem uma gestão bem humanizada, bem próxima. Boa. Não só próxima e humanizada, mas preocupada realmente em atender, em proporcionar uma gama de atuação que vai além, obviamente, do técnico. A gente é advogado, a gente quer resolver as broncas dos clientes, obviamente, mas o plus, digamos assim, paralelamente a isso, a gente tem esse fator que acho que é nosso, acolhedor, enfim, são qualidades predicados que não tem como a gente enumerar. É tão natural e espontâneo, pelo feedback, que se sente bem, é agradável, é bem tratado, enfim, que pra gente isso é básico, a gente tá acostumado, a gente é assim, mas na realidade não é comum, né, não é normal, não é simples. Então, assim, em São Paulo, eu achei lindo demais, o escritório é lindo, a estrutura tá excelente, e todo mundo falando já, o Dr. Ender falando, não, já quero vir para cá, já vou marcar reunião, todo animado para participar mais, né, do dia a dia lá. Então, assim, vai ser uma nova empreitada para eles também, uma porta que se abre agora em São Paulo. Uma grande ferramenta. Com certeza, e que eu acho que só vai render bons frutos de fato, né? Porque já era uma necessidade, né, nossa. De clientes que a gente já tinha lá, então era uma solicitação dos clientes que a gente já tinha, a majoração dessa pessoalidade, né? Que a gente já tinha lá, então vai aumentar ainda mais para não ser tantas reuniões por vídeo. Sim. Vamos ter uma pessoalidade ainda maior, além da captação que já era necessário de alguns clientes que a gente já fazia algumas prospecções, então agora vai ter de fato uma manutenção de clientes que podem se transformar a mensais, né? Trabalhos pontuais que eram realizados, e nem a gente fazia questão de ser mensal, porque iria exigir mais viagens, e todos nós já temos realizado muitas viagens, mas a gente sabe da necessidade que é, então talvez a majoração de sócios também coadune com essas viagens e com a proximidade que cada filial vai ter das pessoas responsáveis pelos seus trabalhos ali em cada circunscrição. Então acho que tudo isso vai ter os seus ambientes propícios em cada momento. Acho que tudo tem se encaixado mais ou menos. Né, vai ao encontro de tudo isso que a gente tem planejado. Eu acho que tudo isso
tem essa sinergia que a gente já tem imaginado e a gente está se expressando aqui. Não, muito bom, muito bom. E um último ponto, até para a gente concluir, além de São Paulo ser uma grande responsabilidade e uma grande necessidade de um projeto engavetado há muito tempo e agora saindo, né, da gaveta, é uma grande ferramenta, ela vai se tornar uma grande conexão, porque Brasília já era, embora seja um hub desde sempre, porque Brasília é onde se inicia e se termina tudo, né, pelos tribunais superiores e pelo legislativo, se iniciando pelo legislativo e finalizando pelos tribunais superiores, mas Belém agora, o Pará, sobretudo pela COP, né, que tem muito a ver com o ESG, com a sustentabilidade que a União Europeia já tem tratado e preservado com você lá à frente, inclusive. São Paulo vai ser um centro de negócios que vai fazer frente e a gente já tem tratado sobre isso. Então, queria que você falasse também sobre essa ideia dessa conexão que você tem imaginado da Europa, São Paulo e Pará. Na verdade, o Pará em si, né, como a gente costuma falar, é um país, né, praticamente, dimensões absurdas. Então, assim, com vários desafios, né? A gente já está atuando no Pará, já tem muito tempo, né? Eu sou paraense, grande parte do nosso time é paraense. Tu já praticamente és um paraense. Então, mas tem as suas particularidades. E a COP, né, vem para ser, de fato, uma grande vitrine, né? Eu acho que tá todo mundo meio que em festa lá. COP30, né? A gente fala COP com tanta intimidade, íntima, né? COP30, né? Deixa eu complementar, né? O erro foi meu. Não, então, e a COP30 vem justamente para colocar na vitrine, né, o Pará de uma maneira geral. Mas a gente sabe que o Pará é como se fosse o centro da COP30, mas existem eventos ocorrendo em todo o país, né? Principalmente Brasília, São Paulo, que são os grandes centros, né? Estão ali naquela rota que a gente sabe que inevitavelmente tem que passar por ali. E justamente combinando com a nossa filial lá, para também fomentar esses negócios, essas movimentações que vão ter que passar por lá também. Então, a gente já tem a nossa sede no Pará, agora Brasília já está rodando há muito tempo também, e agora em São Paulo, para a gente poder meio que fecha esse triângulo aí e amarra, dando mais segurança jurídica, dando mais diligência, celeridade, conforto, justamente para as transações que os nossos clientes fazem. Então, isso tudo acaba que é uma engrenagem para que a gente continue fomentando negócios, trazendo investimentos e comunhão de interesses, né? Seja dos nossos clientes fazendo relacionamento, seja internamente o nosso jurídico, que é o ponto principal da nossa atividade. Então, eu acho que São Paulo pedia muito, estava faltando, né? E aí, agora, só felicidade com essa filial, que justamente veio para coroar essa necessidade, de fato. Então, a gente meio que estava ali segurando, mas não tinha mais como segurar, né? Porque estava praticamente decolando sozinho. Então, eu falei, não, então vamos... Adiamos o inevitável. E foi, de qualquer maneira, sinto que foi no momento oportuno, né? Não foi uma coisa assim, para dizer que tem, ou porque tem que ter. Que acho que esse é um grande risco, né? A gente acaba sendo um tiro no pé fazer dessa maneira, né? Então, acho que é o oposto disso. A gente adiou o inevitável. Não é? Bom, então assim finalizamos, né, doutora? Bate-papo fantástico, acho que a gente falou do início do escritório até a finalização de, até então, 25.2, já que a COP30 acontece em novembro agora desse ano. Então, é até onde até então a gente pode antecipar os nossos projetos e os próximos fica para o próximo podcast. Combinado. Valeu, doutora, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Ficamos por aqui.